Ah, obrigada, Miguel. Muito esclarecedor. Ahm, Este é o momento em que eu não consigo ver bem as pessoas na audiência, tenho foco na cara, mas em que supostamente as pessoas sinalizam se querem fazer alguma questão, colocar uma ou mais, claro, questões aos intervenientes. Portanto, é a oportunidade de verem esclarecidas dúvidas ou de colocarem. Está tudo. Estão com vergonha? Podem dizer, já estão a aparecer. Eu acho que sim, estão, não estão? Estão a aparecer umas pessoas. Boa tarde. Pronto, em resumo de tudo e de todos os que disseram, eu o LP apanhei já em final, mas juntando tudo, o que foi aqui dito, eu acho que todos nós andamos à procura do mesmo, ou gostávamos de ter o mesmo, que é bem-estar e amor. E acho que por isso não tem que haver diferenças realmente. Acho que só estamos a fazer na luta e pondo o que estava a dizer da instituição LP, creio, não é? Então é isso, pronto, que apanhei no final. Creio que ao focalizarmos nesta, digamos, luta ou guerra entre uma pessoa que seja homossexual ou não, isso eu creio que os nossos valores não se alteram por isso, não é? E não temos que julgar ninguém. E estamos a dar a abertura, eu creio, e eu se calhar estou errada e por isso também vou questionar isso, que estamos a dar com que coisas realmente condenáveis e que deveriam de ser mais importantes de condenar, como pessoas que são violadas ou são vítimas de violência doméstica, etc., passem mais despercebidas enquanto estamos a focar numa coisa que eu creio que se torna mais natural e que tem a ver com o bem-estar e a escolha de cada um para esse bem-estar. E ao focalizarmos realmente nisso, estamos a dar abertura para que o crime e as coisas que são feitas maliciosamente sejam mais camufladas. Porque eu creio que ser-se homossexual, hetero, seja o que for, não tem que ser obrigatoriamente hetero. Acho que isso realmente vai acabar por não estar a interferir com as pessoas em si, porque não justifica que uma pessoa homossexual seja realmente má, ou que seja mal intencionada, ou quanto uma pessoa que viola e pratica atos ilícitos, isso sim é maldade. Eu creio um bocado isso, que se tapa um bocado. Começamos a desculpar mais, mas posso estar errada. E era essa um bocado a questão. Obrigada. Eu não sei se algum de vocês quer aproveitar para comentar ou ver se surgem mais questões. Pois, ver se ganham. Não consigo ver se as pessoas levantam os braços. Eu às vezes tenho a sensação que assim as pessoas estão a começar a levantar o braço, mas não tenho a certeza se é impressão minha. Ou não. Está ali uma pessoa, não é? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou doutoranda da Universidade de Lisboa e faço a minha pesquisa em educação sexual. Trabalho no Brasil, sul do Brasil, com essa temática. E a minha questão é para as mães da associação, como é que tem sido a receptividade dos pais, se tem procurado, se o índice é bastante alto de procura, como é que a associação tem percebido estas questões? A Amplos fez a primeira reunião em outubro de 2009 com 10 pais e mães. E neste momento estamos em contacto, não conhecemos todos, mas estamos em contacto com cerca de 70 pais e mães ao fim de um ano e meio. Eu digo que não conhecemos todos pessoalmente, porque há alguns que nos contactam por e-mail, outros telefonam. Mas nós temos organizado, num ano e meio, organizámos 12 encontros de pais e mães e em todos esses encontros houve pais que apareceram pela primeira vez. Portanto, eu penso que nós fizéssemos de 15 em 15 dias encontros de Amplos, teríamos neste momento mais do que uma centena de pessoas.
a nossa capacidade também de organização ainda está, porque somos profissionais e porque temos as nossas vidas familiares, não temos possibilidade de dar mais tempo, mas eu penso que se fizéssemos mais encontros, hoje seríamos muito mais pais e mães a procurar amplos. Sendo que nós também acompanhamos as pessoas, não só as recebemos nos encontros, como estamos mesmo em contacto com elas. As pessoas que estão em situação de maior choque em relação à homossexualidade dos filhos são por nós acompanhados semanalmente, tentamos saber como é que estão. Portanto, não é só nos encontros, não é só na questão dos encontros de grupo, nós tentamos mesmo dar acompanhamento como numa ideia um pouco de uma família alargada, de saber então como é que isso vai, está-se a sentir melhor, não no sentido psicológico, porque não somos psicólogos nem queremos ser, mas no sentido de sentirmos que passamos a ser responsáveis por mais aquela pessoa. Eu agradeço e quero parabenizar ao trabalho das mães e a todo o grupo e reforçar a nossa ideia da importância de tudo que foi falado, em especial nos trabalhos de educação e sexualidade, na formação de professores, que é a minha área, e com os jovens. É uma caminhada bastante difícil, é um tema muito polêmico, de difícil aceitação, mas de urgência. Eu agradeço e parabenizo a todos. Obrigada. Mais questões? Eu não sei. Estão. Podem aproveitar. Eu não sei se faz algum sentido estar a dizer isto, algumas pessoas cá estão um bocadinho inibidas de perguntar, mas de facto, porque eu também contacto com a Amplos e com a Rede Execo, de facto contactar não é difícil, são pessoas muito solícitas, eu acredito que haja algumas pessoas presentes que tenham essa vontade ou conheçam outras pessoas ou associações que tenham interesse em entrar em contacto com a rede ou com a Amplos, conhecer as iniciativas, convidá-los. É fácil encontrar na internet a Amplos e a rede. São, de facto, um trabalho voluntariado e se isso tem limites, como dizia a Margarida, porque as pessoas têm a sua vida pessoal e, portanto, não são profissionais, não têm um horário de expediente e não se telefonam e não atendem logo, não respondem logo ao e-mail. Por outro lado, é voluntário e cheio de voluntarismo e de vontade e, portanto, vão receber respostas de certeza e pessoas com muita vontade de se envolver e de participar e darem a sua experiência, o seu saber, como estão aqui a dar hoje. Está ali uma pessoa que está, entretanto, a querer perguntar. Boa tarde. Eu queria só completar o que está a dizer, porque a Rede Execo deixou materiais lá fora, os materiais que a Rita esteve a falar, as brochuras para profissionais, para professores, as brochuras de perguntas e respostas para esclarecer algumas dúvidas e trípticos, postais também da campanha e completando o que estava a dizer, qualquer pessoa que contacte a Rede Execo também poderemos enviar mais materiais e estamos sempre disponíveis. Obrigada. A Amplos também trouxe aqui alguns materiais depois para as pessoas que tiverem interesse. Estava aqui a pedir à Patrícia para acrescentar uma coisa sobre esta questão da visibilidade ainda e sobre a presença destas duas associações aqui que eu admiro muitíssimo, como elas sabem. Eu tenho 50 anos e cresci na ausência completa de apoio associativo, já para não falar do outro, enfim, familiar por acaso tive, mas de apoio associativo ou do Estado ou da escola em relação aos problemas que uma pessoa sente no seu coming out, não é? E como um jovem gay na altura da minha adolescência, da minha juventude, as coisas não foram fáceis nesse plano. Felizmente a família foi muito boa nisso. Só a partir dos anos 90, meados dos anos 90, só depois de 95, 96, com efeitos para aí em 97, é que nós começámos a ter um movimento associativo LGBT, sobretudo lésbico e gay, no nosso país. Com visibilidade e com capacidade de intervenção. E se pensarem bem, nós estamos em 2011 e neste espaço de tempo extremamente curto, nós tivemos já transformações sociais e transformações de mentalidades que vêm associadas a ela, ilegais, muitíssimo grandes. E acho que devíamos ter um grande orgulho na sociedade civil que dizem que não existe, mas que pelo menos no nosso setor existe e com muita força.
Mas um dos grandes acontecimentos dos últimos anos depois foi justamente o surgimento da rede Execo e mais recentemente da Amplos, porque vieram ocupar um espaço de especificidade, porque se a gente faz um movimento LGBT como fizemos, amplo e de guarda-chuva, a tendência é para reproduzir dentro do movimento as mesmas hierarquias que há na sociedade. Por exemplo, os homens têm mais poder na sociedade, então no movimento os gays vão ter mais poder que as lésbicas e por aí fora. E os mais velhos do que os mais novos, etc. Isso é normal, é assim que acontece. E, portanto, é importante aparecerem este tipo de organizações. A Rede Executive, sobretudo para a juventude e para os estudantes, mas depois há amplos para esta coisa extraordinária, que é os pais de gays e lésbicas poderem dizer, ouçam, nós existimos, estamos aqui, gostamos dos nossos filhos e, portanto, isso não é um problema e, portanto, dar a visibilidade dos próprios pais que quebram o armário, que é o armário da vergonha, de uma velha vergonha de ter um filho gay ou de ter uma filha lésbica. Isso é absolutamente fundamental. O passo que agora está a ser dado, agora há muito pouco tempo, foi criada, no âmbito da ILGA, foi criada um grupo que se chama Famílias Arco-Íris e que é justamente o começo de uma agremiação, de uma associação, de uma rede de famílias LGBT, isto é, de mães lésbicas e de pais gays que têm filhos e que querem ter filhos e que vão começar, de facto, a tornar-se mais visíveis e a intervir mais em termos de reivindicações. Acho que isso vai ser a próxima novidade importante. Em breve, eu creio que numa sessão destas estaria alguém já das famílias arco-íris. E depois a minha esperança, e esta nota de visibilidade que eu gostaria de deixar, a minha esperança é que muito em breve, não está nada a ser feito nesse sentido, mas dentro das próprias famílias arco-íris talvez haja espaço para isso. Há uma coisa que eu acho que faz imensa falta no nosso país e que já acontece noutros, é que os filhos de gays e lésbicas, que entretanto já cresceram e que têm idade para falar por si próprios, portanto não é obrigar as crianças a fazer nada, que isso é impensável, mas aqueles dos 16 anos para cima, dos 18 para cima, que há, e há muitos, que cresceram com um casal de homens ou com um casal de mulheres, ou que cresceram com um pai gay ou com uma mãe lésbica, que entretanto se assumiu ao longo da vida, mostrem publicamente o normal que eles são, o quão normal eles são, inclusive nos seus problemas. Isto é, tanto os seus problemas como a sua normalidade e a sua felicidade têm uma distribuição igual à dos filhos de heterossexuais, em alguns casos até, como alguns estudos têm demonstrado ultimamente, com algumas vantagenzinhas acrescidas em alguns campos, nomeadamente ao nível da tolerância, da abertura à diversidade e por aí fora, e sobretudo, quebrarem o tabu terrível, o tabu não, o preconceito, a ideia feita falsa, comprovada cientificamente que é falsa, a ideia de que crescer com um casal de homens ou com um casal de mulheres vai orientar a orientação sexual das pessoas naquele sentido. Em primeiro lugar, isso para mim não seria problema nenhum, como imaginam, mas é que isso nem sequer acontece, não é? E, obviamente, ninguém coloca a questão que eu coloquei ali, de que a família tradicional orienta as pessoas para a heterossexualidade, e ninguém coloca isso como sendo uma forma de restrição da escolha das pessoas. Mas, enfim, isso é uma discussão mais radical que, se calhar, não interessa muito aqui. Mas é basicamente isto que já acontece noutros sítios e que tem um efeito social tremendo, e um efeito social tremendo quer dizer um efeito libertador, que ajuda as pessoas a ser mais felizes, a sentirem-se menos sós, que é aparecerem pessoas de 18 anos, nomeadamente, a dizer, ouçam, eu cresci com os meus dois pais ou com as minhas duas mães, ou com a minha mãe lésbica ou com o meu pai gay, e sou quem sou, estou aqui a fazer um curso de química, não sei onde, no técnico, e tenho uma namorada, ou tenho um namorado, e gosto dos meus pais, e não me passa pela cabeça que isso seja um problema. E isso é extremamente importante acontecer, e espero que em breve, daqui a uns poucos anos, tenhamos esse tipo de visibilidade também, que é a última que a gente precisa para completar um projeto de visibilidade para questões que todas elas radicam na invisibilidade, não é? Nós, os gays e as lésbicas, não somos marcados por feições do corpo, portanto, o nosso problema não é como o problema racial, não é? Não está na nossa pele nem no nosso corpo que somos gays ou lésbicas. Também não está no nosso corpo uma quantidade de outras questões, como as relacionadas com a deficiência ou relacionadas com o género. Portanto, o facto de passarmos despercebidos é o nosso drama. E é com isso que eles contam. É que nós passemos despercebidos e, portanto, sejamos invisíveis. E, portanto, a grande arma é a visibilidade. E se o era no início do movimento de libertação dos gays e das lésbicas, com a ideia do coming out, do sair do armário, é o também para os pais de gays e lésbicas e ser lá também para os pais gays e lésbicas. Estava agora a lembrar-me que está disponível no YouTube aquela campanha que a ILGA teve, muito engraçada, muito bem feita, porque tem humor,
que é portanto, ouve-se uma voz off, uma voz de homem, e em simultâneo vê-se um rapaz com o seu pai irem de carro, e ouve-se a voz off a dizer: eu não estava preparado para ouvir aquilo. E começa a falar da infância, de como brincaram juntos, não é? E, portanto, nós estamos sempre à espera que seja o filho que vai dizer o momento em que revela ao seu pai a sua homossexualidade, mas não. É o momento em que o pai diz, de facto, ao filho, revela a sua homossexualidade. E é curioso, estes materiais que são pensados, podem ser utilizados. Eu estava a pensar na pessoa que está a falar na questão da educação sexual. Estes materiais também podem ser usados em ações, não é, de educação sexual, e estão disponíveis e obrigam-nos a pensar nas coisas também de outra maneira. Ver como nós pensamos tudo tão formatado, não é? Pensamos logo que é o filho que vai revelar a homossexualidade. Não é? Pensamos que uma mãe que se apresenta na urgência com uma criança, se tem o pai lá fora, não é? O pai está aí, portanto, temos tendência a pensar desta maneira porque são de facto se calhar as categorias mais prevalentes, ou seja, as formas mais frequentes, e as outras nós não as vemos. Mas elas existem, não é? E não têm que ter, como é óbvio, direitos diferentes e acesso à saúde e a outras coisas de forma diferente. Outra questão que eu acho que é curiosa, estou assim a encher o tempo a ver se vocês, entretanto, se lembram de fazer alguma questão. Olha, está ali já uma pessoa. Pronto, ótimo. Hã? Não, eu só dizer que é engraçado, era só uma complementar um pouco o que o Miguel há bocado falava da questão do planear ter filhos. Realmente, numa relação homossexual, tem que ser planeado, não é? Portanto, a orientação para a parentalidade é real e concreta. Eu acho que é difícil, mas independentemente disso, nós nunca colocamos esta questão, que é aqueles que realmente têm que querer muito ser pais, ou aquele ou aquela, porque não foi educado, de acordo com a sua orientação, a concluir isso num projeto de vida. Não é? Isso é muito interessante, que é, eu sou gay e lésbica, fiz o coming out, mas agora ter filhos não tem nada a ver com isso. Portanto, de facto, há esta grande orientação para a parentalidade. São famílias muito pensadas, muito planeadas. Eu acho que isso é interessante pensarmos todos um bocadinho. Pronto. Obrigada. Boa tarde e obrigada por vocês terem esta iniciativa. Tenho duas perguntas, se tal forem possíveis responderem. Relativamente à parte dos jovens que passam os 30 e que não são mães nem pais, onde é que eles conseguem esse apoio LGBT? Sendo. Outra questão é para a Sociedade Portuguesa de Sexologia. O que é que isto vos altera a vocês na forma como vocês interagem, tratam, cuidam, investigam pessoas LGBTs? Pois eu não represento nenhuma associação, mas sou suspeito e como sou sócio de uma posso fazer propaganda. Não, claro que há várias associações LGBT genéricas, não é? Aquela que eu gosto é a ILGA, de facto, e acho que funciona muito bem. Mas que apoio, eu não conheço muito bem a ILGA, mas conheço um bocadinho da RE, conheço um bocadinho amplo já de outras conferências também que assisti. Pronto, e é muito importante, obviamente, a parte dos pais, mães, pais, e a parte dos jovens dos 16 aos 30. Só que eu tenho muitas amigas e muitos amigos que passam os 30 e só se descobrem aos 40 e eu não sei onde é que os posso ajudar. Sim, exato. Não, justamente será o ideal em termos de linha de apoio, linha telefónica de apoio, em termos de grupos de apoio, em termos de reuniões do Centro LGBT e por aí fora. Há uma série de serviços. Pronto, eles têm isso, é isso. Eu não sei. Sim, a partir do contacto online da página, eles têm tudo acessível. Funciona um bocadinho como a Rede Execo? Rita, sabes? Não, é uma associação, tem a felicidade de ter uma sede física que é o centro LGBT em Lisboa e que é um espaço muito agradável. Tem um conjunto de atividades, de serviços de apoio. Exato, o espaço. Basta ir lá. Não, pronto, como eu sei mais ou menos como trabalha a rede e pelo que eu percebi do trabalho de ambos, não sabia se realmente havia um espaço também de convívio e reuniões, no sentido, porque às vezes a linha telefónica nem sempre se consegue esse apoio, digamos assim. E acho que um contacto mais pessoal as pessoas conseguem sentir-se menos isoladas agora também e menos invisíveis, como dizia. Claro. Agora, há de facto questões que ainda não estão a ser
é o que eu dizia, quer dizer, as formas de associativismo relacionado com questões LGBT começaram há muito pouco tempo e, portanto, a sua porta de entrada dá-se numa certa geração, não é? E, portanto, não tarda nada, vamos começar a sentir os efeitos do envelhecimento, não é? Por exemplo, as pessoas mais velhas têm problemas muito concretos, muito específicos, relacionados justamente com o facto de terem perdido as transformações sociais que permitiram criar relações e famílias socialmente reconhecidas e, portanto, são pessoas que estão mais isoladas e depois estão a apanhar por cima com aquilo que é a chatice do envelhecimento para toda a gente, seja hetero ou homo, não é? Que é uma espécie assim de... começam a perder no mercado sexual e começam a se sentir mais sozinhas e tal. E é preciso haver apoios específicos também para os séniores e para as séniores, e isso a gente ainda não está lá também. Porquê? Porque essas pessoas ficaram fora do jogo, não é? Por razões sociais e de mentalidades, ficaram fora da adesão ao movimento, não é? E será, se calhar, preciso esperar que algumas deem esse passo para se auto-organizarem, para criarem grupos de apoio, de visibilidade, etc. Ou que a geração que iniciou o ativismo chegue àquela idade em que a coisa já não é tão... Obrigada. Eu, em relação a isso, também queria acrescentar. O Miguel já disse que a ILGA tem um número de apoio, um número telefónico, e tem pessoas formadas para atender esse número telefónico. Portanto, tem uma linha telefónica de apoio há relativamente pouco tempo, mas que está a funcionar de uma forma muito profissional. Essas pessoas com mais de 30 anos também vêm bater à nossa porta, e nós chamamos-lhe filhos, porque vêm com problemas relacionados com a relação com os pais. E o último filho que nos contactou tem 50 anos. E, portanto, e foi a semana passada, pronto, com um problema grande de coming out à sua mãe e a pedir-nos apoio para irmos ao encontro dessa mãe e para ajudar. Portanto, se forem questões de relação com... Nós, ao princípio, achámos que não íamos receber jovens, porque nós éramos uma associação de pais, mas também não podemos deixar de receber pessoas que nos pedem ajuda concreta e que têm a ver com como é que eu falo à minha mãe, como é que... Às vezes, só o facto de estar uma mãe a receber uma pessoa que não sabe, que vê os pais como uma ameaça e poder falar com um pai ou com uma mãe e sentir que que nós podemos dar algumas pistas, vejam lá, digam as coisas de uma certa maneira, procurem um momento certo, até nós dizermos, esse momento é um momento que nós vamos sentir como muito importante para nós, mudarmos a nossa perspectiva de pais, mostrarmos que quando foi a nossa vez também houve um momento de alguma emoção e que as palavras que os filhos utilizam são importantes e poderem fazer isso com uma mãe, que foi uma espécie de treino connosco, isso também é possível com a Amplos. E, portanto, mas é sobretudo a ILGA que tem agora a função desses atendimentos das pessoas LGBT. E uma coisa que eu também queria dizer é que a Amplos existe porque houve pessoas que foram modelos muito importantes em termos da sua exposição pública, em termos da sua... não só da questão da coragem, mas também da forma como o fizeram, em termos como verbalizaram, como se afirmaram. E o Miguel Valde Almeida é para nós um exemplo muito importante. E outras pessoas, mas estas pessoas que andaram não sei quanto tempo a falar e a dizer as coisas e a terem páginas no jornal e que foram caminhando no sentido de esclarecimento com muita coerência, foram para mim, que me sinto responsável pela criação de ambos, fundamentais. Porque, de repente, nós já tínhamos mesmo que criar Amplos. A coisa, em termos do pensamento, estava lá toda e, em termos de atitude, estava lá toda. Isso, por um lado. Por outro lado, a Rede Execo, para nós, é a nossa grande aprendizagem. Nós, quando formámos a Amplos, eu e o meu marido e companheiro, nós a primeira coisa que fizemos foi dizer: ajudem-nos a formar a Amplos, vocês é que sabem tudo. E de facto, estes jovens, que são os filhos, não é? Têm-nos dado lições de organização, de inteligência, de sensatez, de contenção. Nós às vezes somos um bocado mais emocionamos e evitamos assim um bocado, e eles põem sempre as coisas em termos muito concretos, muito reais, muito cheios de sabedoria.
e, portanto, eu não podia deixar de referir estes 2 excelentes exemplos. Eu, antes de responder à questão sobre a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, tenho a obrigação quase ética de dizer que a ILGA tem um gabinete de apoio psicológico. E este gabinete foi formado por uma colega de psicologia, está a formar pessoas. E isto tem resposta ao que está a dizer. O apoio psicológico não quer dizer que as pessoas têm uma doença e vão lá para ser tratadas. E isso também, lá está, nós temos que ir começando a desconstruir estas coisas de é psicológico, é psiquiátrico, é porque é maluquinho, é porque tem um desvio, é porque estamos a medicalizar, é porque estamos a patologizar. Não. Okay? O gabinete de apoio psicológico tem também, como é óbvio, a função de apoiar, e por isso chama-se apoio, e orientar as pessoas em questões como a que colocou. Okay? Eu tenho mais de 30 anos, eu se calhar não me revejo no ativismo, por exemplo, porque as pessoas podem não se rever, ou nas instituições, independente não quer dizer que estejam contra elas, não se revêem. E, portanto, mas também não me quero sentir tão só, ou ando aqui um bocadinho a perceber como é que é. Portanto, isto só para dizer, além deste número, há este outro recurso que possibilita um contacto mais próximo, não tão anónimo como o número de telefone, e mais continuado. Pronto. O que é que isto nos coloca? Coloca uma questão complicada que todos nós já sabemos, é sempre Lisboa e Porto mais Lisboa, não é? Pronto. Mas é preciso haver estes movimentos todos, irmos crescendo todos e aprendendo para haver os tais núcleos locais, para haver, felizmente hoje vivemos, não é, numa sociedade hipertexto. Pronto, e portanto temos links, temos mails e podemos fazer algumas coisas. Em relação à Sociedade de Sexologia Clínica, eu sou muito suspeita para falar, eu visto mesmo a camisola, eu gosto mesmo daquela sociedade e, portanto, dificilmente aponto erros e quando aponto é internamente, porque acho que podemos melhorar e posso contribuir a alguma coisa e aquelas coisas. O que a sociedade, a ideia que eu tenho, eu não sou fundadora, sou demasiado jovem, tenho muita admiração por quem fundou esta sociedade, por vários motivos. Porque foi logo depois do 25 de Abril e porque foram pessoas que vieram com uma formação do estrangeiro e com a cabeça muito aberta e constituiu-se logo à partida como uma sociedade que luta também pelos direitos sexuais. Eu acho que isto é pouco conhecido, não é? Muitas vezes chamam as pessoas da Sociedade de Sexologia Clínica e os mídia mais, não é? Que é quando se sabe que a sociedade existe, para falar de doenças, de desvios, de é doença ou não é doença, como é que se trata, comentar casos mediáticos, etc. Apela-se muito a este saber médico, mas de facto a sociedade é uma sociedade que sempre lutou pelos direitos sexuais. Vários. Nós temos várias comissões. O Miguel está numa que é da Antropoceciologia da Sexualidade, a Gabriela Moita está na Comissão LGBT. E, portanto, eu acho que o que a sociedade tem feito, e nesse sentido é pioneira, ao longo destes anos, e já são muitos, ter contribuído para a formação de técnicos que pensem sobre estas coisas e que se possam posicionar. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tenham também consciência, por exemplo, se não têm capacidade de formação para atender pessoas LGBT. E isso é importante, porque nem toda a gente de facto está à vontade, e não é só querer, não é? Há pessoas que depois não estão à vontade no contexto clínico para falar de coisas que são importantes. Não é? Por exemplo, o Miguel estava a falar na questão do mercado sexual, práticas de sexo seguro, não tem conhecimento suficiente. E, portanto, acho que a sociedade tem feito isto, tem feito, por um lado, algum ativismo dentro do público a que se dirige, é uma sociedade científica, e, por outro lado, tem também tentado incutir valores éticos e deontológicos aos profissionais. Esta área é apetecível, é uma área em que toda a gente quer aparecer a dizer que é e que sabe, não é? E depois é daquelas como o futebol, não é? Toda a gente é especialista de bancada, toda a gente tem vida afetiva ou sexual, portanto tem sempre opinião. Eu acho que a sociedade tem tentado muito incutir espírito científico, espírito crítico e autocrítico às pessoas que forma. Se estamos a conseguir ou não completamente, eu acho que nunca estamos, porque temos sempre que melhorar. Portanto, se vocês quiserem também dar os vossos contributos para que nós possamos melhorar a sociedade, não é? Portuguesa de Sexologia, façam-nos, escrevam-nos mails também, tá? Ou então envolvam-se, associem-se, venham fazer as formações, tentem pertencer às comissões, dinamizá-las, tá? Independentemente de serem LGBTs ou não, há uma parte de comunicação essencial que falta.
E nós pensamos muito na técnica, infelizmente tudo vai para a técnica, todos os dados que nós temos para mostrar que somos bons é tudo técnica, é tudo tempo que vem na técnica, não vem na comunicação. Aquela parte toda emocional e psicológica que eu acho que é fundamental, e muitas vezes isso ajudava mais do que as outras coisas, não ligam tanto a isso. Pelo que eu também não sabia que havia essa parte das comissões e que acho realmente muito importante e que vejo que há uma falha muito grande nos profissionais de saúde. Falando de mim própria, claro que posso tentar um bocadinho sempre, mas acho que me falta sempre e falta-me aos colegas também. Mais nesse sentido. Nós estamos quase a chegar ao fim, não sei se mais alguém quer fazer uma questão. Está ali uma mão, não é? Mal, obrigada, Margarida. Boa tarde. Tocando um pouco no assunto da parentalidade e na vontade de ser pais, na altura em que a lei do casamento de homossexuais foi aprovada, falou-se muito na questão da adoção. E eu, como esta é uma temática que me interessa bastante, falei com muitas pessoas e quis saber as opiniões delas em relação a serem a favor ou contra. E muitas que me falaram disso não me sabiam dar uma opinião, se eram a favor ou contra, e muitas vezes pendiam um pouco para o contra, sendo que uma das razões principais era o fato de as crianças adotadas na escola poderem sofrer muito bullying e sofrerem um pouco essa situação de terem pais homossexuais, LGBT, portanto. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião e como é que responderiam a essa ideia contra a adoção. Obrigada. Obrigado. Pois, duas coisas diferentes que acho que é importante dizer no meu caso. De facto, quando se fez a lei que permitiu a igualdade de acesso ao casamento civil, ficou aquela cláusula de exclusão em relação à adoção, que já existia para as uniões de facto anteriormente. Eu fui contra isso, não é? Disse publicamente que era contra isso, mas óbvio que a legislação é um negócio, entre aspas. Ou seja, é um negócio dos interesses diversos, não é? E neste caso, de facto, há todo um campo de apoio dentro do partido do governo que era contra essa ideia. Portanto, para se avançar com o casamento, tinha que não se avançar com a adoção. Portanto, digamos que é um negócio, entre aspas, que eu e muitos de nós aceitamos. E, por outro lado, efetivamente são questões separadas que se podem legislar em separado. E eu estou na expectativa de que isso se venha a conseguir fazer. Agora, em relação à segunda parte, que tem a ver com uma espécie de receio que, aliás, aparece nas estatísticas recentes. É muito curioso, como, aliás, a gente esperava que acontecesse, desde que se aprovou a igualdade no acesso ao casamento, o apoio popular à ideia de igualdade de direitos cresceu exponencialmente. Quer dizer, as pessoas basicamente já acham que é tudo a mesma coisa, o que é ótimo, né? Que é o que permite depois a indiferença que a gente almeja. Né? Mas em relação à questão da parentalidade, os números baixam. Né? Há assim um gap, um fosso muito grande entre o apoio ao casamento e o apoio à parentalidade. Um dos problemas é que a questão está mal colocada. Não é a sua questão, é a questão social e já na altura da lei estava mal colocada. Ou seja, a questão não é a adoção. A adoção é um instituto muito específico. A adoção é uma coisa muito concreta que tem a ver com uma espécie de vontade, de obrigação do Estado de garantir que as crianças que não têm família possam vir a ter um ambiente familiar. Outra coisa são as crianças que já existem, e disso é que não se falou e acho que disso é que tem que se falar. Isto é, a questão é a questão da parentalidade e não especificamente a questão da adoção. A adoção é um dos aspectos. Né? A possibilidade de um casal adotar, um casal do mesmo sexo. Porque pessoas individuais podem adotar independentemente de estarem fora do armário como homossexuais ou não. Mas é que nós, de facto, estamos confrontados com uma situação que para mim é muito mais urgente, que é o seguinte. Se nós estamos a falar da adoção, nós estamos a falar da possibilidade de um casal de pessoas do mesmo sexo virem a adotar uma criança, virem a adotar. Ou seja, não há nenhuma realidade já existente. É virem a adotar, porque a adoção é um processo de candidatura, etc. Ao falarmos disso, estamos a esquecer de uma coisa muito mais premente, que são as crianças que existem já a viver com os seus pais ou as suas mães, resultado, normalmente, ou de processos de inseminação artificial em Espanha,
ou de inseminação artificial caseira com dadores amigos ou anónimos, ou processos de coparentalidade, não é? Em que um gay e uma lésbica, mas que não vivem juntos, decidem ter um filho em comum, ou um casal de gays e um casal de lésbicas e por aí fora. Essas crianças existem. E têm um problema. As crianças têm um problema, os pais não têm. Que é o problema de só terem um deles como pai ou mãe legal, não é? E, portanto, a outra pessoa que vive com elas não é, do ponto de vista legal, seu pai ou sua mãe. E, portanto, correm sérios riscos, não só de serem, eventualmente, do ponto de vista legal, reclamadas por dadores que, afinal, não mantêm tanto assim o anonimato, como verem-se, literalmente, órfãs, no caso da morte do único pai ou da única mãe legal. Não é? Portanto, esse, para mim, é um problema mais urgente de resolver, que eu acho que se resolve através da fórmula legal da perfilhação, que é uma forma de coadoção que já existe na lei, não é? E que ainda por cima a lei não especifica o sexo das pessoas. Não é? E, portanto, era uma questão só de tornar isso mais explícito, de modo a que as pessoas, em união de facto, ou casadas, em que exista já uma criança que, do ponto de vista legal, é filha só de um, tinha que ser assim, não é? Porque se fosse filha de duas pessoas, isto é, de um dador também, é óbvio que a gente não pode entrar por aí por enquanto, não é? Mas que seja só filha de uma, porque há mulheres que de facto acabam por não declarar o pai, depois o processo morre, e de facto, há crianças que são filhas só de uma pessoa, mas que, entretanto, essa pessoa se casa com alguém ou vive em união de facto com alguém que efetivamente exerce a parentalidade social real, que possa haver de facto a perfilhação e a partir daí aquelas duas pessoas são, até ao fim da vida, os pais oficiais daquela criança. Eu acho que isso é mais urgente de resolver do que a adoção, embora eu acho que a adoção também é um direito, embora possamos dizer que é mais um direito dos pais a poderem adotar do que um direito da criança a ser adotada. A mim preocupa-me o direito das crianças terem direito aos seus pais, não é? E isso para mim é mais importante. Para terminar, eu tendo a demorar muito tempo, sobretudo sábados à tarde. O problema da pedagogia em relação a isto tudo. O medo que as pessoas têm das crianças poderem vir a sofrer. Em primeiro lugar, esse medo têm os pais gays e lésbicas quando avançam para o projeto de parentalidade. Ninguém o tem mais do que eles. Quer dizer, chega a ser paranoico mesmo. E têm que o conter justamente para não contaminarem as crianças com isso. Normalmente resolve-se de formas muito curiosas. Para já tem a ver com a resiliência e a capacidade de adaptação das crianças. As crianças criam relações com os seus... Se os seus pais forem pessoas decentes e boas e amorosas e disciplinadoras ao mesmo tempo, sejam eles hetero ou homo, as crianças gostam deles, não é? E são as primeiras a defender e a achar aquilo normal e a ser os seus emissários. Por outro lado, é muito importante que haja sistemas de apoio de pais e mães que têm filhos e que possam fazer com que os miúdos se conheçam entre si e percebam que, apesar de serem uma minoria, aquilo é bastante normal. Depois, há formas pedagógicas de encontrar equivalências. Há equivalências muito grandes entre situações não normativas como esta e outras situações não normativas, como ser filho do divórcio, de situação monoparental e por aí fora. E por fim, quer dizer, eu aí acho que há um ponto em que nós não podemos precaver tudo. Não podemos. Não é fazer experimentação e usar as crianças como experimentação. A questão não é essa. É não podemos precaver tudo. Porque senão nós de facto chegávamos a um ponto em que, eu costumo usar este exemplo que é terrível, mas eu gosto de usar precisamente porque é terrível. Chegávamos a um ponto em que se devia proibir às pessoas negras de se reproduzirem. Está a perceber o que eu quero dizer? Porque os miúdos negros, apesar de tudo, sofrem um bocadinho na escola ao princípio, numa sociedade maioritariamente branca, não é? Porque às tantas começa a crueldade racista a aflorar, não é? E, portanto, para proteger essas crianças, se calhar seria melhor proibir a reprodução das pessoas negras, não é? E imagina o escândalo que isso era. E muito bem. Ou as gordas, ou seja o que for. Estamos a caminhar. E ninguém pode impedir as pessoas de ter filhos e, portanto, temos uma obrigação coletiva, como sociedade e como Estado, de apoiar essas crianças que existem e de lhes dar o melhor lugar possível. E os estudos que, felizmente, já foram feitos nos países onde, por uma questão de escala e por uma questão também de transformações sociais mais anteriores, nós percebemos que, de facto, há a possibilidade de as coisas terem um percurso de uma enorme normalidade.
queria só mesmo, ia também referir essa parte dos estudos. De facto, já existem estudos que demonstram que o desenvolvimento destas crianças é, em tudo, igual ao desenvolvimento das crianças criadas por pais de sexos diferentes. Claro, pois há algumas diferenças, mas isso até são diferenças positivas. Portanto, estas crianças até são mais abertas à tolerância e ao respeito pela diversidade. Outra coisa que eu queria dizer também é que o bullying homofóbico, a homofobia, transfobia, etc., isso afeta todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, desde que sejam percepcionadas como efetivamente fazendo parte dessa minoria sexual, não é? E, quer dizer, pode perguntar a quantos héteros é que já sofreram discriminação por serem percepcionados como gays e que estão hoje e que são pessoas normais e tudo o resto. Por isso acho que esse argumento não é muito fiável. Exato. Posso fazer um reparo? Eu concordo plenamente com aquilo que disse, de que as crianças que vivem com pais, dois pais ou duas mães, têm um desenvolvimento normal. Eu sou professora de formação académica e é engraçado porque os manuais escolares continuam a apresentar, quando dão o tema da família, a imagem que aparece no livro não vai de encontro àquilo que é a realidade, porque continua a aparecer o paizinho, a mãezinha e depois a criança, os irmãos, o cão ou o gato, e os próprios professores na escola não estão a passar o conceito de família da melhor forma, não é? Porque continuam a apresentar a família tradicional. Eu, na minha opinião, acho que essa mudança deveria, e para que as crianças pudessem ter um desenvolvimento normal, deveriam ter um apoio não só em casa, mas também ao nível da escola. Portanto, a escola deveria ser responsabilizada por uma sociedade heterogénea de casais. Não sei se o comentário que gostava de trazer. Claro, obrigada. Foi um excelente, não sei se ouvir, foi um excelente contributo, porque de facto isto não são unidades, não é? Tem que ser uma ação integrada, se não é de facto confundidor. As escolas têm que estar atentas. Pois, o que eu queria dizer é um bocado nessa linha também. Aqui no palco estão pessoas a quem, de alguma maneira, estas questões lhes dizem respeito. Nós, as duas, que somos mães, temos uma psicóloga que também, obviamente, também lhe diz algum respeito, porque tem essa experiência clínica. E depois temos duas pessoas que lhes dizem respeito por serem gays e lésbicas. Portanto, o que eu acho que é um imperativo mesmo é que mais pessoas sintam que isto lhes diz respeito. Ou seja, não sei se me estou a fazer entender, que as pessoas sintam que isto, no fundo, esta causa é para tornar a sociedade onde todos nós vivemos melhor. E que não é só... há muitas organizações, de facto, a sociedade civil está-se a organizar, há os pais, há a Rede Execo, há várias organizações, mas o que eu desejo mesmo é que haja mais pessoas a acharem que isto é uma causa que lhes diz respeito. O que nós desejamos mesmo é deixarmos de ser só mães e pais e passarmos a ser avós. Obrigada a todos e todas. Nós vamos estar cá no próximo mês, outra vez no último sábado, com um tema bastante polémico também e causa muita sensação, muito delicado, que é o tema dos abusos sexuais. Também é um tema muito escondido, não é? E, portanto, se quiserem vir, são bem-vindos e bem-vindas. Hoje convidamos-los para visitarem ainda a exposição, se quiserem. Eu pessoalmente, como é óbvio, agradeço às pessoas que vieram, mas agradeço-vos a vós muito, a todos. Obrigada.